Alguma vez você parou para pensar no que realmente acontece no mundo espiritual na noite de 31 de outubro? Enquanto milhões de pessoas se preparam com fantasias coloridas, luzes piscantes, máscaras, abóboras e doces, acreditando que tudo é uma simples tradição inofensiva, no âmbito espiritual desencadeia-se uma das maiores batalhas do ano. Enquanto alguns riem e celebram, no ar se levantam clamores obscuros, portais invisíveis se abrem e rituais são realizados para alimentar o reino das trevas. O que parece um jogo para muitos, na verdade, é uma estratégia do inimigo, um terreno onde espíritos imundos encontram portas abertas para operar em lares, em mentes e, especialmente, nos corações mais inocentes, as crianças. Há pais que acreditam que é apenas diversão, que não há problema em permitir uma fantasia ou um doce, mas sem saber estão participando de uma celebração onde a morte, o medo e a escuridão são exaltados. Enquanto o mundo chama isso de Halloween, no céu é registrado como uma data de guerra espiritual. E enquanto o inimigo a disfarça de festa, o povo de Deus deve reconhecê-la como um alerta, um sinal para despertar. Hoje quero revelar o que muitos ignoram, o que não é pregado em todos os púlpitos e o que se disfarça com luzes e cores. A verdade por trás desta celebração. Uma verdade que poucos se atrevem a dizer, mas que todo cristão precisa conhecer antes que seja tarde demais. Meu nome é David Alejandro Ruiz, sou do Brasil, e hoje quero falar sobre algo que o mundo inteiro celebra sem entender o que realmente acontece no âmbito espiritual. A cada ano, quando outubro chega ao fim, uma data se aproxima e com ela se desencadeiam forças invisíveis que poucos conseguem discernir. É uma data marcada por séculos, uma noite em que o inferno se prepara com antecedência. Uma noite onde se celebram rituais, sacrifícios e cerimônias ocultas que preenchem a atmosfera de trevas, invocações e presenças demoníacas. Essa data é 31 de outubro, conhecida mundialmente como Halloween. Muito antes de esse dia chegar, já se sente no ar uma espécie de tensão espiritual. As vitrines começam a se cobrir de caveiras, bruxas, máscaras de horror. E enquanto as crianças sorriem diante das fantasias e os adultos planejam suas festas, o mundo espiritual se agita. Por trás de cada luz laranja, de cada sorriso pintado, de cada doce, há uma sombra que se alimenta do que muitos consideram inofensivo. Não é uma celebração comum, é um altar invisível onde os demônios são honrados, espíritos imundos são atraídos e se presta culto ao próprio Satanás. O inimigo trabalhou por séculos para envolver essa prática em uma aparência de inocência. Soube vestir o mal com o disfarce do divertido. Hoje, o Halloween parece uma noite de alegria e jogos, mas na verdade é uma das jornadas mais escuras do calendário espiritual. O mais alarmante é que mesmo dentro das igrejas muitos já não o veem como um perigo. Alguns pastores dizem que não há motivo para preocupação, que não há problema se as crianças se fantasiam ou se lhes dão doces. Mas essa indiferença é justamente o objetivo do inimigo, que a igreja adormeça, que os filhos de Deus baixem a guarda e que a escuridão entre pelas frestas que abrimos com o descuido. Quando eu era criança, ouvir sobre bruxas ou feitiçaria causava medo. Hoje, até os crentes mencionam isso como se fosse algo normal. Filmes, séries, jogos e redes sociais conseguiram que o diabólico parecesse cotidiano. Satanás transformou o proibido em entretenimento e fez com que as pessoas rissem do que deveriam repreender. Neste tempo de engano, enquanto o mundo celebra, o inferno trabalha em silêncio, construindo pactos, marcando vidas, semeando rebeldia nos corações. Aprendi que o inimigo não precisa ser adorado abertamente. Ele só precisa que sua presença seja normalizada. Quando o povo de Deus deixa de discernir, quando paramos de orar e vigiar, ele entra disfarçado de festa, e é isso que ele fez com o Halloween. Ele se infiltrou nos lares, nas escolas e, tristemente, também nos templos. Há congregações que celebram esse dia com atividades alternativas, acreditando que assim o redimem, quando na verdade estão abrindo as mesmas portas espirituais.
Lembro claramente da advertência da palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes repreendei-as. Não diz que as toleremos, nem que as ignoremos, mas que as confrontemos com autoridade. Repreender significa expulsar, arrancar pela raiz, confrontar com a luz de Cristo tudo aquilo que tenta corromper a pureza do Evangelho. Por isso, em meu lar, desde que minhas filhas eram pequenas, propus-me a lhes ensinar a verdade. Falei-lhes sobre o que o Halloween realmente representa, expliquei sua origem e lhes mostrei as consequências espirituais que muitos ignoram. Nunca esquecerei as conversas que tive com elas. Ana, que hoje tem 17 anos, e Sofia, de 10, cresceram ouvindo sobre o que está por trás dessas máscaras e doces. Quando eram crianças, olhavam com curiosidade as fantasias que viam nas ruas, mas eu lhes explicava com paciência que por trás daquelas cores havia algo mais. Eu lhes dizia: filhinhas, por trás de cada máscara há um espírito que busca a atenção. Por trás de cada adorno há uma história de escuridão. Aprenderam que nem tudo que o mundo celebra agrada a Deus. Por isso, jamais participaram dessa celebração, porque sabem que não é um jogo, mas uma estratégia do inimigo para contaminar corações desde a infância. Esta festividade é o engano disfarçado. É apresentada ao mundo como o Dia das Crianças, quando na verdade é uma noite dedicada às bruxas, aos feiticeiros e aos espíritos que habitam nas sombras. Enquanto as pessoas sorriem e distribuem doces, no invisível se levantam altares, realizam-se pactos e os demônios se movem com liberdade. Há crentes que observam as ruas decoradas com caveiras e fantasmas e pensam: é só uma tradição, não tem nada de errado. Mas sem saber se tornam cúmplices daquilo que deveriam estar repreendendo. Vi com meus próprios olhos como a cada ano, quando outubro se aproxima, a atmosfera muda. As lojas se enchem de figuras de morte, as crianças esperam suas fantasias com entusiasmo e os adultos compram doces sem pensar a quem realmente estão servindo com esse ato. Mas poucos param para discernir o que acontece no espírito. Você consegue imaginar a quantidade de pactos que são feitos com os demônios em uma única noite? Enquanto milhões saem às ruas com lanternas e máscaras, milhares de outros se reúnem no oculto para oferecer sacrifícios, invocações e ritos que alimentam as trevas. Satanás encontrou sua estratégia mais eficaz: disfarçar suas obras de diversão. Ele conseguiu que a humanidade participasse de suas celebrações acreditando que são apenas jogos. E o mais doloroso é que muitos filhos de Deus também participam para não serem estraga-prazeres. Dizem: é só pelas crianças. Mas não percebem que esse único dia pode deixar marcas espirituais profundas. O que parece um momento inofensivo pode trazer rebeldia, pesadelos, insônia, ataques de ansiedade e tormentos para uma vida inteira. Nós, como crentes, não podemos nos permitir andar como o mundo anda, nem pensar como o mundo pensa. O Senhor nos chamou para sermos luz, não para misturar a luz com a escuridão. Mas hoje a igreja está deixando entrar os pensamentos do mundo dentro de suas paredes. Não se prega mais para transformar, prega-se para agradar. Busca-se entreter as multidões em vez de confrontá-las com a verdade. Lembro de uma conversa com meu pastor principal, um homem cheio de sabedoria espiritual. Ele me disse: David, você sabe o que realmente significa a palavra pregar? Sua raiz vem da ideia de incomodar. Se você prega e não incomoda, você não está pregando a Cristo. E ele estava certo. A verdadeira mensagem de Cristo não acaricia o pecado, ela o desmascara. Não se adapta ao gosto do ouvinte, mas fere o orgulho para curar a alma. Por isso, quando prego, não busco aplausos ou elogios, mas obediência. Não vim entreter ninguém com palavras bonitas, vim despertar os que dormem. E o fato é que, quando a palavra de Deus incomoda, é sinal de que encontrou terra fértil no coração. Hoje, o Espírito Santo nos chama a abrir os olhos espirituais, a despertar da letargia e a repreender as trevas com a luz de Cristo.
porque nem tudo que o mundo celebra, o céu aprova. Essa frase ressoa em meu coração toda vez que chega outubro. Nem tudo que o mundo celebra, o céu aprova. O que parece festa para o homem pode ser lamento no reino dos céus. Esta celebração, mesmo que o mundo a disfarce de inocência, tem uma origem profundamente pagã. Por trás de suas máscaras e luzes, esconde-se a adoração a um demônio, chamado Samhain, uma antiga divindade celta associada à morte e às trevas. Essa é a raiz desta celebração. Um culto antigo que com o tempo se vestiu de cores e doces para enganar as gerações. E enquanto os homens riem, o inferno se regozija, porque cada riso ignorante é mais um eco que alimenta seu reino de escuridão. O demônio conhecido como Samhain era representado como uma figura esquelética envolta em sombras, segurando uma enorme foice nas mãos, símbolo do poder de arrebatar a vida. Essa imagem que muitos viram em filmes ou decorações sem dar importância, provém diretamente dos antigos rituais pagãos nos quais se acreditava que a morte andava entre os vivos durante a noite de 31 de outubro. Essa era, segundo as crenças celtas, a noite em que as portas do mundo espiritual se abriam e os espíritos dos mortos voltavam para visitar a terra. Não era uma celebração de inocência ou alegria, mas um tempo de invocação de escuridão, de contato com o proibido. Essa crença, embora envolta hoje em fantasias, abóboras e luzes, continua a operar no plano espiritual nesta data. Milhões de pessoas, sem perceber, participam de atos que abrem portas espirituais. Quando uma criança sai às ruas pedindo doces e repete trick or treat, gostosuras ou travessuras, está pronunciando, sem entender, palavras que significam trato ou pacto. É uma declaração de consentimento, uma fórmula espiritual disfarçada de jogo. Cada porta que se abre, cada doce que se entrega, representa uma troca, um acordo simbólico que no mundo espiritual tem um peso real. Há crianças que depois dessa noite não conseguem dormir, que começam a ter pesadelos, que sentem presenças em seus quartos ou que choram sem razão. Esses são os resultados de pactos inconscientes. Muitos pais riem disso. Dizem que são simples medos infantis, mas não entendem que no invisível algo foi firmado que o inimigo usa para prender seus filhos. E sim, os demônios podem possuir ou influenciar uma criança. Uma criança não tem a maturidade espiritual para se defender. Seu espírito está aberto e é vulnerável. Por isso, devemos cuidar delas com oração, com discernimento, com vigilância. Nem todos os filhos de crentes têm demônios, mas podem estar sob influência espiritual. Às vezes, isso se nota em sua atitude, em seu olhar, em sua rebeldia repentina, em sua falta de paz. Há algo operando de fora, empurrando-os para a desobediência ou a escuridão. Por isso, jamais devemos negligenciar nossos filhos. Não os coloque nas mãos de qualquer pessoa, não os deixe sob os cuidados de pessoas cuja vida espiritual você desconhece. Não permita que qualquer pessoa os toque, porque no mundo espiritual há transmissões, há transferências. Se você sabe que alguém pratica bruxaria ou feitiçaria, não permita que se aproxime de sua família, mesmo que seja um parente próximo. Se sua mãe, avó, tia ou qualquer parente estiver envolvido com o ocultismo, você não tem por que levar seus filhos para esse ambiente. O sangue de Cristo deve ser o limite. Não se iluda pensando que nada acontece. Sim, acontece, e muito. A escuridão se move silenciosa, mas se move. Esta festa, que muitos consideram moderna, na verdade teve origem há séculos em uma tribo celta druida da Europa. Eles acreditavam que na noite de 31 de outubro, os espíritos dos mortos retornavam ao mundo dos vivos e andavam entre eles. Os druidas acendiam fogueiras e ofereciam sacrifícios humanos para apaziguar os deuses da morte. Acreditavam que, se não o fizessem, os espíritos trariam desgraças, doenças e destruição. Com o tempo, essa prática foi disfarçada de costume cultural e se expandiu, mas sua raiz continua a mesma. Uma homenagem aos mortos e às forças da escuridão. A cada ano, quando outubro se aproxima, os noticiários relatam desaparecimentos misteriosos,
crianças e jovens que somem sem deixar vestígios, corpos que aparecem dias depois em campos ou florestas. Histórias que chocam, mas que o mundo prefere ignorar. Muitos não fazem a relação, mas essas datas coincidem com os rituais satânicos celebrados em honra aos deuses da morte. Há sacrifícios reais, há sangue derramado, há gritos silenciados no meio da noite. São oferendas humanas que, por mais impensável que pareça, continuam a ocorrer, escondidas sob o disfarce da modernidade. A fantasia, esse elemento tão divertido do Halloween, também carrega um peso espiritual. Cada vestimenta representa espíritos e almas condenadas. As máscaras, os rostos pintados de caveiras, as figuras de demônios ou fantasmas são símbolos de entidades reais. Nessa noite, os demônios se manifestam através dessas fantasias, usando a imagem do ser humano para operar com mais liberdade. Não são simples representações artísticas, são símbolos de pacto, de conexão com o reino das trevas. Quando as crianças repetem trick or treat, não estão brincando, estão declarando trato ou pacto, palavras que no âmbito espiritual significam consentimento. Cada vez que pronunciam essas frases e estendem as mãos para receber doces, estabelecem uma relação invisível com forças obscuras que operam naquela data. As abóboras esculpidas com rostos e luzes representam almas condenadas, espíritos que vagam em busca de repouso no plano físico. Parecem decoração, mas no espiritual são sinais, faróis que guiam as entidades para os lares que se alinharam com a celebração. Com o tempo, esta festividade se misturou com tradições romanas e católicas. O que antes se chamava Samhain transformou-se em uma festa cristianizada conhecida como Dia de Todos os Santos, 1º de novembro, e Dia de Finados, 2 de novembro. Mas a essência pagã não desapareceu, apenas mudou de nome. Assim, 31 de outubro ficou marcado como o Dia das Bruxas, 1º de novembro como o Dia de Finados e 2 como as Bodas de Satanás. 3 dias de intensa atividade espiritual, onde os bruxos e satanistas realizam seus maiores rituais. Amado irmão, se você está passando por uma situação difícil, se sente que há uma batalha em seu lar, em sua mente ou em sua família, você não está sozinho. Este é um momento para nos unirmos em fé e clamarmos juntos ao Deus que tem poder para quebrar toda a cadeia e trazer liberdade. Escreva nos comentários a palavra oração e conte-nos por que você quer que oremos por você. Nossa equipe e toda esta comunidade de fé estarão intercedendo por sua vida, por seus filhos, por sua saúde, por suas finanças, por tudo que o inimigo quis tocar. Não fique calado. Deixe seu pedido nos comentários e juntos declararemos que Cristo traz restauração, cura e vitória em nome de Jesus. Continuemos. Ainda hoje, em diferentes países, esses dias são esperados pelas seitas satânicas. Eles se preparam semanas antes, consagram objetos, sacrificam animais e até seres humanos em suas cerimônias. Enquanto os crentes dormem, eles trabalham. Enquanto o povo de Deus celebra sem discernir, o inferno se levanta com violência. Muitos crentes, sem saber, vão ao cemitério nessas datas para honrar seus mortos, sem entender que participam de práticas proibidas por Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz claramente: não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Nossos costumes não podem ser iguais aos do mundo. Não devemos seguir as práticas que vêm do ocultismo, nem misturá-las com nossa fé. Deus proíbe todo ato que envolva feitiçaria, bruxaria, invocação de mortos, culto ao tenebroso. Nada que venha do reino das trevas pode ser santificado. No entanto, nestes tempos, uma corrente perigosa se infiltrou na igreja. A ideia de que se pode cristianizar o pagão. Alguns músicos e líderes religiosos, sem discernimento, pegam melodias mundanas, letras sensuais ou ritmos profanos e os adaptam com mensagens supostamente cristãs, acreditando que assim os santificam. Mas o que nasce do mal não pode se transformar em bem apenas por mudar o nome. O altar de Deus não pode ser misturado com o altar do inimigo.
O que é de Deus é puro, único, separado. Participar dessas celebrações, mesmo que por diversão ou costume, abre portas espirituais. Não importa se as crianças se fantasiam de anjinhos, ovelhas ou abelhinhas, o ato continua o mesmo, uma aliança simbólica com a escuridão. O inimigo não distingue a fantasia, ele só vê a participação, e participar, mesmo que com boa intenção, é estabelecer contato com o seu reino. A luz e as trevas não podem se misturar. O apóstolo Paulo declara em 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 14, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Por isso, cuido das minhas conversas, das minhas alianças, das minhas equipes de serviço. Não convido para minha mesa o que tenta demolir meus alicerces. Vi outras normalizações mais sutis, rifas beneficentes, joguinhos de sorte, uma aposta, inocente. Convidam-me para participar de sorteios para fazer compras, em números de bênção para ganhar uma moto, em bilhetes que prometem um prêmio. Eu sorrio, agradeço e dou um passo para trás. Não negocio a fé por probabilidades. Não treino meu coração para esperar do acaso o que Deus me ensinou a pedir por promessa. Preferi ser visto como o estranho na fila do que habituar meu espírito à lógica da adivinhação. Quando a última semana de outubro enche as ruas de barulho, eu encho minha casa de palavra. Leio em voz alta Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, e ensino aos meus o que não se aprende nem se imita. Ponho limites visíveis. A porta não é decorada com morte, a mesa não é consagrada ao obscuro, a língua não repete fórmulas de pacto. Se batem à porta, abro para abençoar. Se me convidam, respondo com a verdade. Se me pressionam, mantenho a paz sem ceder o terreno. E se alguém da família se incomoda, prefiro conversar demoradamente e com paciência, a conceder por conveniência aquilo que deve ser mantido fechado. Em tudo isso, não busco vencer uma discussão, busco guardar um território. Minha porta não é um balcão de doces, é um umbral espiritual. Minha sala não é um salão de eventos, é um altar familiar. Minha palavra não é um adorno, é um decreto sobre aqueles que amo. E embora a cidade aplauda máscaras e festeje sombras, eu escolho em voz baixa e firme manter acesa a lâmpada que ilumina de dentro. Por anos, vi como o inimigo se infiltra no cotidiano, usando a aparência de inocência para enganar os filhos de Deus. Há pastores que, sem perceber, escorregaram nessa armadilha. Não pregam mais fé, agora pregam sorte. Não confiam mais na promessa, mas no número da rifa ou no papelzinho de um sorteio. Acostumaram-se a jogar com o que vem do mundo, vendendo bilhetes, participando de chances, comprando bilhetes de loteria, acreditando que assim Deus os abençoará. Esses homens mancharam a mensagem pura do Evangelho, rebaixando-a à superstição, e trocaram a fé viva pela adivinhação morta. Lembro de uma ocasião em que alguém me falou de um pastor conhecido na região, que organizava rifas no templo. Dizia que era para ajudar a igreja, mas o que realmente fazia era trocar a oferta de fé por uma aposta disfarçada de serviço. Quando a fé se apaga, o homem busca substitutos, números, jogos, combinações, e isso não é fé, isso é desespero espiritual. Por isso, quando ouço alguém dizer que Deus o abençoará com sorte, sei que algo está errado, porque no reino de Deus não há sorte, há promessas. No reino de Deus não há acaso, há propósito. Uma vez, enquanto caminhava pelo mercado, uma irmã me parou. Ela trabalhava em uma casa de apostas chamada Gana. Ela me disse: "Apóstolo, eu vendo, eu não compro, este é o meu trabalho. Mas, sabe o que me dói? É que chegam evangélicos, homens e mulheres, que dizem crer em Deus, mas me compram a chance como se fosse algo normal." Ela lhes perguntava: "Irmão, você compra a chance?" E eles respondiam: "Sim, irmã, na minha igreja não falam nada sobre isso." E ela lhes respondia com firmeza: "O meu sim, meu pastor ensina que isso é ruim." Essa mulher, em lágrimas, confessou que doía mais ver um cristão apostando do que um não convertido, porque quando um filho de Deus se senta em frente à janela do acaso, está declarando que não confia mais no Pai, mas na sorte. E é exatamente isso que o inimigo busca: substituir a fé pela sorte, o altar pelo talão de apostas, a oração pela probabilidade.
O diabo não precisa que você pare de ir ao templo, basta que você mude sua confiança. E muitos, sem perceber, fizeram essa troca. Mas as consequências vão além do material. Essa participação, por mais inocente que pareça, abre portas espirituais. O mesmo acontece com o Halloween e todas as celebrações que glorificam a escuridão. Quando uma pessoa decide se envolver nisso, mesmo que diga que o faz por diversão, seu espírito fica vulnerável. Essas portas não se abrem com gritos ou rituais visíveis, abrem-se com pequenos atos, com decisões sem discernimento. Eu vivi isso na própria pele. Na minha adolescência, participei de uma dessas festas. Não entendia nada do mundo espiritual, me fantasiei, dancei, ri e acreditei que tudo era inocente. Os dias se passaram e as noites em claro começaram. Sonhava com sombras que me observavam dos cantos do meu quarto. Sentia uma pressão no peito que não me deixava respirar. Às vezes, acordava ou pensava que acordava, mas meu corpo não respondia. Eu queria gritar o nome de Jesus, mas meus lábios não se moviam. Meus olhos se abriam, mas eu não conseguia falar. O medo era tão real que eu podia ouvir meu próprio coração querendo saltar do peito. Anos depois, soube que isso se chama paralisia do sono. Muitos veem isso como uma alteração médica, mas no âmbito espiritual é uma manifestação demoníaca. Satanás, ao ter acesso, tenta dominar seu corpo durante o descanso. Seu corpo é a muralha que protege sua alma, mas quando você o expõe a práticas erradas, essa muralha se racha. No meu livro, O Perigo das Viagens Astrais na Igreja, dediquei vários capítulos a explicar como essa paralisia opera, como a alma é puxada para fora do corpo enquanto o espírito luta para voltar. Lembro claramente daquela noite em que tudo mudou. Eu tinha 28 anos e ainda morava na casa do meu pai. Tinha dormido tarde, exausto, após uma jornada intensa. No meio da madrugada, algo levantou meu pé com força. Senti o puxão como se uma mão invisível tivesse passado por baixo do lençol. Pulei de susto e na hora gritei: "Há poder no sangue de Cristo!" E o ambiente se dissipou. Virei e continuei dormindo. Desde então, entendi que até o descanso deve ser protegido espiritualmente. Não durmo de barriga para cima, sinto-me vulnerável assim, prefiro dormir de lado ou de bruços. Muitos dirão que isso não tem importância, mas o antigo povo judeu ensinava que a postura também reflete o que acontece no espírito. Dormir do lado direito é símbolo de autoridade, o lado da bênção. O esquerdo representa fraqueza, traição ou descuido. Eu, sem fanatismo, tomo isso como um sinal de alerta, dormir com autoridade, não exposto. E acredite, quando alguém dorme coberto pela oração, o inimigo não pode tocá-lo. Ao longo dos anos, vi como essas coisas afetam até mesmo aqueles que não acreditam. Há pessoas que, depois de participar de festas ou assistir a maratonas de filmes de terror, caem em um vazio interior. Não entendem, mas de repente se sentem angustiadas, tristes, irritadiças, têm insônia, têm dificuldade para orar, sentem a casa pesada. E quando os visito, encontro paredes cheias de máscaras, adornos com caveiras, bonecos de horror. Tudo isso não é simples decoração, são símbolos, ímãs espirituais que atraem ansiedade, medo e opressão. Os ataques espirituais raramente começam de forma violenta. Começam com coisas pequenas, um filme de medo que rouba sua paz, uma fantasia que você veste por brincadeira, uma decoração por moda. Cada uma dessas coisas é um convite. Uma semana depois, a mente já não descansa, a oração esfria, o ambiente da casa fica pesado. Não é superstição, é consequência. As crianças são ainda mais vulneráveis, são esponjas espirituais. O que veem, absorvem, o que ouvem, repetem, o que tocam, adotam. Quando uma criança se fantasia de esqueleto ou brinca de ser demônio, está aprendendo, sem saber, a prestar tributo ao que destrói. Quando um pai permite isso para que ela se divirta, ensina seu filho a chamar o mal de bem e o bem de mal. Vi crianças pequenas que não conseguem mais dormir sem o celular, que se desesperam se lhes é tirado. Não é apenas dependência tecnológica, é um laço espiritual. Os demônios modernos não usam mais velas ou altares, usam telas, jogos, desenhos animados, desafios online. O inimigo não entra mais pela janela, entra pelo Wi-Fi.
Psicólogos e médicos alertam que crianças não devem usar celulares em idade precoce, mas há pais que o permitem para que elas se entretenham, e esse entretenimento é a corda com a qual o inimigo as amarra. Eu vi isso. Pais que me ligam chorando porque o filho tem ataques de pânico, vê figuras no quarto ou fala com alguém invisível. Tudo começou com um simples jogo ou um vídeo de medo. Esta celebração contradiz tudo o que somos como filhos de Deus. A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Essa é nossa identidade, e a luz não pode se misturar com as trevas. Não posso proclamar Cristo no domingo e prestar tributo à escuridão no dia 31. Não posso cantar louvores e depois abrir minha casa para fantasias de morte. Não posso permitir que no lugar onde mora o Espírito Santo sejam adornados os símbolos do inferno. Por isso, quando chega outubro, falo com minha família. Digo-lhes: aqui não se acendem velas para as sombras, aqui não se colocam abóboras na janela, aqui não entra fantasia alguma. E não o faço por fanatismo, faço por convicção. Minha casa é consagrada. Prefiro que se retirem com suas máscaras para outro lugar, antes de permitir que amaldiçoem meu lar com seus pactos disfarçados de festas. E se alguém me pergunta o que um cristão deve fazer nesses tempos, eu respondo com o que está escrito em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Isso significa afastar-se, renunciar, fechar a porta antes que o inimigo toque a campainha. Abster-se não é medo, é obediência. Não é superstição, é santidade. Deus não nos chamou para conviver com as trevas, mas para resplandecer no meio delas. E assim é o caminho, com os olhos abertos, a mente sóbria e o espírito alerta. Não me deixo levar por modismos disfarçados de inocência. Não decoro a casa com o que o céu reprova. Não me junto a festas que negam a cruz. Prefiro permanecer firme, porque aprendi que a obediência é a muralha mais alta e a santidade é o cadeado mais forte contra tudo o que queira entrar pelas frestas da alma. E neste tempo, mais do que nunca, o Senhor nos chama a despertar, nos chama a ensinar, a levantar gerações que conheçam sua verdade, a substituir as trevas pela luz de Cristo. Não se trata apenas de evitar uma festa, trata-se de formar corações que amem a pureza do Evangelho. Por isso, uma das maiores responsabilidades que temos como pais, líderes, mestres e crentes é ensinar a nossos filhos e jovens desde cedo quem é Jesus, o que representa seu sacrifício e por que não podemos nos misturar com práticas que exaltam a escuridão. De agora em diante, os professores de crianças têm um trabalho espiritual a fazer. Não é um jogo, não é simplesmente entretê-los com cânticos ou desenhos. É ensiná-los com amor e autoridade que não participamos dessa celebração, que não brincamos com máscaras, que não misturamos o santo com o profano. É preciso substituir o falso pelo verdadeiro, a mentira pela luz de Cristo, a distração pela adoração. As crianças devem entender, mesmo sendo pequenas, que enquanto outros se fantasiam de demônios ou caveiras, elas podem se vestir de guerreiros de oração, de portadores de luz, de filhos do Deus vivo. O dia 31 de outubro não pode ser apenas mais um dia. É uma jornada onde no mundo espiritual se trava uma batalha invisível. Em cada canto do planeta há altares acesos para honrar as trevas. Por isso, essa noite não se deve dormir como qualquer outra. É preciso cobrir a família com o sangue de Cristo. É preciso ungir o lar, os umbrais das portas, os quartos, os filhos, os netos, o esposo, a esposa, os pais. Cada canto deve estar sob o poder do sangue do Cordeiro, porque enquanto muitos pensam que celebram uma simples festa, no âmbito espiritual, legiões são desencadeadas. Demônios que são invocados pela adoração equivocada, espíritos imundos que são atraídos pelo que se celebra. E aqui está o princípio espiritual. O que você celebra, você atrai. O que você adora, isso te visita. Se você adora a morte, atrai a morte. Se você exalta o tenebroso, a escuridão virá à sua casa. Mas se você adora o Deus vivo, sua presença descerá, sua glória encherá seu lar,
sua luz envolverá os seus. Por isso, enquanto o mundo acende velas para os mortos, nós levantamos mãos santas para exaltar aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. A celebração exalta a escuridão, mas os filhos de Deus exaltam a vida. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, disse com clareza: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse versículo não é poesia, é uma realidade espiritual. Fala de um povo que caminhava em confusão, em engano, em idolatria. Mas um dia, a luz de Cristo resplandeceu sobre eles e lhes deu entendimento. Muitos de nós andamos nessas mesmas trevas, celebrando o que não entendíamos, participando do que nos prejudicava, repetindo o que o mundo nos ensinou. Mas a luz de Cristo chegou, e quando essa luz entra, o obscuro é exposto, o oculto é revelado, e as cadeias são quebradas. Por isso, devemos declarar com autoridade: eu não participo das obras das trevas. Eu repreendo todo o poder do inimigo com a luz de Cristo. Em nome de Jesus, toda porta que no passado foi aberta fica fechada. Não dou lugar ao inimigo em minha mente, nem em minha casa, nem em meus filhos. Declaro-me livre, livre em nome de Jesus. E enquanto essa palavra é pronunciada, algo se move no invisível. Este assunto não é pequeno, é perigoso. Tão perigoso que há pessoas que, mesmo tendo parado de se fantasiar há anos, ainda estão sob a influência dessas práticas. Há jovens que carregam rebeldia, raiva, desobediência e não entendem de onde vem. Esta celebração, mais do que uma festa, é uma estratégia para semear rebeldia contra a autoridade, contra os pais, contra Deus. É uma fachada, uma máscara que disfarça a verdadeira intenção do inimigo: ferir o coração das novas gerações. Há dados chocantes. Nos Estados Unidos, foram realizados estudos sobre os filhos de famílias crentes, e as estatísticas mostraram que a maioria dos filhos não quer saber nada do Evangelho. Por quê? Porque cresceram vendo mistura, confusão, mornidão espiritual, pais que pregavam santidade, mas permitiam o profano, famílias que falavam de Cristo, mas adornavam suas casas com caveiras e bruxas de mentira. Assim se formam rachaduras na alma dos filhos. Há anos circulou um vídeo do conhecido cantor Roberto Gonzalez, onde ele dizia que não via nada de errado nesta festa. Ele e sua esposa se fantasiavam com seus filhos, distribuíam doces, decoravam com abóboras e até colocavam esqueletos em sua casa. Parecia inofensivo, mas o tempo mostrou o fruto. Seus filhos cresceram, longe de Deus, alguns se declararam ateus, seu ministério parou, sua igreja se dispersou. O que começou como uma pequena concessão se tornou uma porta aberta. O inimigo não tem pressa, é paciente, semeia na infância e colhe na idade adulta. Basta contaminar uma criança para ter um adulto confuso. Se essas portas não forem fechadas a tempo, o coração da criança crescerá endurecido, sem amor pela verdade. Eu vi isso repetidamente. Jovens que cresceram na igreja, tocavam instrumentos, cantavam em corais, mas um dia se afastaram porque o inimigo semeou rebeldia em silêncio. E não se trata apenas das festas, está também no que os filhos consomem. Muitos pais permitem que seus filhos passem horas em frente às telas, jogando videogames onde o objetivo é matar, destruir, bater. Jogos de guerra, de fogo, de sangue. Alguns até têm nomes que glorificam a violência. E as crianças crescem com os olhos colados na tela, os dedos tensos, a alma anestesiada. A sensibilidade espiritual se apaga, não oram mais, não obedecem mais, não ouvem mais. Em suas mentes só ecoa: mata, mata, mata. E os pais dizem: é só um jogo, mas esse jogo é programado com música, símbolos, cores e mensagens, que abrem portas no espírito. Em muitas dessas criações digitais, há influências orientais, símbolos ocultistas, figuras como o dragão que na Bíblia representa Satanás. No Oriente, o dragão é venerado como símbolo de poder, de sorte, de sabedoria, mas na palavra, o dragão é o adversário. O inimigo pegou o que a Escritura condena e o apresentou como algo atraente. O mesmo acontece com o símbolo do Yin e o Yang. Aquele círculo com uma metade branca e outra preta, com um ponto oposto em cada lado. Muitos o veem como arte,
Mas sua filosofia ensina que no bem há mal e no mal há bem. Isso é totalmente contrário à verdade de Cristo que diz: a luz não tem comunhão com as trevas. E enquanto o mundo coloca esses símbolos em roupas, em videogames, em séries, em tatuagens, o espírito de confusão se espalha. Na Bíblia está claro: não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas repreendê-las. Mas hoje há crentes que não mais repreendem, mas as compartilham nas redes, as consomem, as normalizam. O inimigo é astuto, entra pelos detalhes, pelos desenhos animados, pelas modas, pelas canções. Até o que parece infantil pode ter uma raiz perversa. Há desenhos animados que nasceram de histórias demoníacas, casos reais de possessões ou crimes que foram transformados em entretenimento. O que o mundo chama de fantasia, muitas vezes tem um pano de fundo espiritual tenebroso. Por isso, é preciso ter discernimento, é preciso ensinar os filhos a olhar com olhos espirituais. É preciso ensinar-lhes que nem tudo o que tem cores e música alegre vem de Deus. Há produções onde os personagens são inspirados em maldições reais, em espíritos de violência, em pactos satânicos. Quando uma criança ri disso, está abrindo uma porta. O inimigo disfarçou a maldição de inocência. Por isso, é preciso começar a libertação no lar. É preciso revisar o que as crianças veem, o que ouvem, o que jogam, o que vestem, o que compartilham nas redes. É preciso cortar todo o acesso que o inimigo usa para infiltrar seu veneno, porque se não for feito, essas influências crescerão com elas e mais cedo ou mais tarde se manifestarão em rebeldia, em incredulidade, em violência ou em frieza espiritual. Tudo começa com um ensino. Por isso, o chamado continua o mesmo: ensinar, cobrir, ungir e substituir. Ensinar o amor de Cristo, cobrir com seu sangue, ungir com fé, substituir o obscuro pela luz. Essa é a tarefa do povo de Deus nestes tempos. Um dia, enquanto assistia a um desses desenhos animados inocentes, com cenários coloridos e música cativante, notei que o fundo não eram simples montes de terra com flores. Eram lápides, era um cemitério disfarçado de paisagem suave. Um campo santo encoberto por tons pastel e piadas rápidas. Fiquei olhando quadro a quadro, cruzes diminutas, nomes borrados, cercas enferrujadas, corvos que apareciam e desapareciam como se fossem parte da decoração. Entendi que não era coincidência. Por trás de cada vinheta havia uma mensagem: normalizar a morte, domesticar o medo, tornar rotina o que deveria nos alarmar. E não era só esta celebração. Comecei a reconhecer o mesmo padrão em séries, brinquedos, adesivos, mochilas escolares, camisetas, jogos para celular. Um fio escuro costurando o cotidiano com pontos pequenos e constantes. Essa costura forma portas, e essas portas são as que Satanás quer que as crianças abram, mesmo sem saber, para operar em suas emoções, imaginação e espírito. Desde então, mudei a maneira de cuidar das minhas filhas. Eu me perguntei: o que devemos fazer com nossos filhos? E recorri a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Abri a Bíblia e li em voz alta, sem pressa, palavra por palavra. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Não deixei na teoria. Adotei essa ordem como um roteiro diário. Se a palavra deve estar no meu coração, primeiro tem que habitar em meus hábitos. Apaguei telas, abri a escritura sobre a mesa da sala de jantar, e com cadernos, lápis de cor e óleo para ungir, transformei a sala em um pequeno altar de ensino. Expliquei às minhas filhas por que não brincamos com máscaras ou símbolos de morte, por que não chamamos de diversão o que encobre um pacto, por que a música cativante não embranquece o tenebroso. Fiz perguntas práticas. Minha filha tem sua própria Bíblia com o nome escrito na primeira página, sublinhada com suas próprias cores? Fazemos o devocional todas as noites? Ou cada uma vai dormir com a luz azul do celular iluminando o rosto? Se a resposta falhava, eu não deixava para outro dia. Chamava todos para a sala. Eu orando aqui, elas ali. E se alguma continuava presa ao telefone, eu parava a casa inteira. Venham, vamos orar. Não levantava a voz para humilhar, mas para reunir. E quando orávamos,
a palavra se tornava conversa. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Assim fui semeando. No caminho para a escola, na fila do mercado, ao subir no ônibus, ao apagar as luzes do quarto. Ensinei-lhes a abençoar a saída e a entrada, a se cobrir antes de dormir, a agradecer ao acordar. Se alguma se esquecia de orar, repetíamos ao deitar e ao levantar. Eu não sou daqueles que soltam as filhas, e Deus as guarde com leviandade. Nunca as deixei ir sozinhas para a escola. Se tinham que sair com mais alguém, eu orava da porta até o portão se fechar. Pai, cobre-as com teu sangue, guarda-as de tropeços, livra-as de mãos ímpias. Perguntem-lhes. Quando saíam para a universidade ou para a escola, eu ia orando o trajeto, repreendendo acidentes, selando o caminho, renunciando a toda distração que pretendesse tomar-lhes o coração. Eu fazia da rua uma cátedra. Com os semáforos eu explicava paciência, com os cruzamentos prudência, com os avisos de perigo discernimento. E ao voltar para casa, repetíamos a palavra. Antes de dormir eu perguntava: você orou antes de deitar? Você abençoou seu amanhecer? Não como interrogatório, mas como treinamento. Coloquei sinais no visível, e as atarás como sinal na tua mão. Colei versículos na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na porta de casa. E te serão por frontais entre os teus olhos. Escrevi promessas em cartões e as deixei ao alcance. Não são amuletos, são lembretes que disciplinam o olhar. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. No umbral da porta principal, acima, ungi com óleo e declarei o senhorio de Cristo sobre aquele limite. Não recebo sombras com boas-vindas. Minha porta pertence à luz. Se queremos ver uma geração que ame a Deus, temos que começar agora. Não quando houver tempo, não quando crescerem. Agora, enquanto seus corações estão abertos, enquanto seus ouvidos escutam, enquanto seu riso ainda é honesto. Por isso, sustento o que diz a Bíblia, mesmo que alguns riam. Ensina a criança no seu caminho, não no seu caminho, no caminho do Senhor. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. O mandamento foca no seu caminho, o de Deus, não o capricho da criança, não o modismo. Se cedo a pedagogia da alma às telas, não posso reclamar quando a tela ditar a fé. O evangelho está em perigo quando os mais velhos se distraem. Minha geração, a dos cinquentões, recebeu uma tocha viva. Se não a entregarmos acesa, a próxima anda no escuro. Olho para fora e confirmo. Universidades que organizam festas em horário de aula. Escolas que transformam a hora pedagógica em pista de dança. Na escola da minha filha, anunciaram uma discoteca para adolescentes. Professor e aluna, professor e professor, roçando-se em nome da integração. O, que deveria ser viveiro de ciências, transformaram em celeiro de perversões sutis. E se alguém se opõe, chamam de retrógrado. Eu não negocio a luz para não parecer antiquado. Observei como algumas nações tomaram medidas que aqui escandalizariam. Exigir uniforme, cabelo limpo e arrumado, horário respeitado, linguagem clara, sem ideologias que confundam. Quando o básico é ordenado, a mente respira. Vi um governante dizer que a linguagem inclusiva sairia das escolas. Vi também como tiraram esta celebração dos currículos e festividades oficiais. Não porque o calendário salve almas, mas porque o Estado parou de patrocinar sombras. Essa clareza me fala. Se não nos posicionarmos firmemente, o inimigo levará a próxima geração com a desculpa da diversão. Não falo de rumores distantes, falo do que acontece perto. No ano passado, foi anunciada uma convenção satânica e muitos pensaram, isso é lá longe. Ontem, em São Paulo, celebraram uma convenção de bruxos famosos. Venderam como bruxaria artesanal, feiras, workshops, saberes ancestrais. O mesmo palhaço com nariz diferente. Entre fumaça de ervas e cânticos, levantaram altares. Todo aquele que contribuiu patrocinou com sua moeda bruxinhos e bruxinhas. Não hesito em dizer, isso sustenta obras das trevas. Em meio a esse barulho, agradeço a Deus pela geração que ainda retém a palavra e permanece firme. Amados irmãos, antes de me despedir,
gostaria de fazer uma oração de cobertura e consagração. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, viemos diante de Ti nesta hora com o coração rendido, reconhecendo que fora de Ti nada somos. Tu és nosso escudo, nosso refúgio, nossa fortaleza no dia da angústia. Hoje, levantamos nossas mãos, Senhor, em sinal de dependência total, para pedir que estendas Tua mão poderosa sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossos filhos e sobre cada geração que vem atrás de nós. Pai, em nome de Jesus, clamamos por cobertura. Que o sangue do Cordeiro seja aspergido sobre os umbrais de nossas portas, sobre nossas janelas, sobre cada cômodo do nosso lar. Que nenhum espírito de morte, de confusão ou de engano tenha autoridade para entrar. Declaramos que nossos lares estão consagrados a Ti. Que as paredes, o ar, os móveis, os corredores, cada canto sejam cheios da Tua presença. Espírito Santo, passeia por nossas casas e limpa todo rastro de escuridão, todo resíduo de práticas antigas, tudo o que não Te honra, arranca-o pela raiz. Senhor, hoje pedimos perdão pelas vezes que abrimos portas sem perceber, pelos momentos em que chamamos de bom o que Tu chamas de mal, pelos dias em que o cansaço nos fez baixar a guarda. Perdoa-nos se por ignorância participamos de celebrações que exaltam a morte e as trevas. Perdoa-nos se fantasiamos nossos filhos, se decoramos nossas casas sem discernir o que havia por trás, se em algum momento permitimos que a escuridão encontrasse acesso. Mas hoje, no nome poderoso de Jesus, cancelamos todo o pacto feito em nossa ignorância. Quebramos toda a cadeia visível e invisível. Fechamos toda a porta aberta no mundo espiritual. Declaramos que toda maldição geracional é cortada agora pelo poder da cruz. Toda influência demoníaca que tenha vindo por práticas, objetos, costumes ou palavras fica sem efeito em nome de Jesus. Espírito Santo, entra e limpa, quebra cadeias antigas, desata laços ocultos, arranca raízes de rebeldia, de desobediência, de confusão, de idolatria. Saturamos nossa mente com Tua palavra, saturamos nossa casa com Tua luz. Pai, apresentamos nossos filhos a Ti. Cobrimos-los do alto da cabeça à planta dos pés com o sangue de Jesus. Declaramos que seus olhos verão apenas o que é santo, que seus ouvidos ouvirão apenas a Tua voz, que seus corações arderão para Te servir. Pedimos que os cerques com anjos guerreiros, que ponhas muralhas de fogo ao redor deles. Que quando caminharem para a escola, Tu os acompanhes. Quando estudarem, Tu os inspires. Quando dormirem, Tu os guardes. Quando se sentirem tentados, Tu os fortaleças. Que nossos filhos não sejam seduzidos pelo que o mundo celebra, mas que aprendam a amar a santidade. Que suas mãos se levantem para adorar, não para imitar o profano. Que seus pés se dirijam ao Teu altar, não aos lugares onde as trevas reinam. Enche-os de discernimento para que reconheçam o engano disfarçado de diversão. Que cada palavra que sair de suas bocas traga vida e que cada pensamento que cruze suas mentes esteja sob o controle do Teu Espírito. Pedimos também pelos jovens que estão confusos, aqueles que foram criados na fé, mas se afastaram. Chama-os pelo nome, Senhor. Desperta seus corações. Derruba a rebeldia. Quebra os argumentos do inimigo. Restaura sua fome por Ti. Não permitas que se perca uma única alma desta geração. Leva-nos a ser pais, mestres, pastores que ensinam com amor e com exemplo. Hoje declaramos, Senhor, que nossa casa não será território do inimigo, que nem o medo, nem a bruxaria, nem os símbolos do mundo terão poder sobre nós. Que a mídia, os jogos, os desenhos animados ou os modismos não roubem a inocência de nossas crianças. Repreendemos toda obra das trevas, todo espírito de distração, de feitiçaria, de idolatria, de confusão, de morte, de rebeldia, de controle mental. Nós os atamos e os lançamos para fora em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que ponhas uma muralha de luz ao nosso redor, que nossos lares sejam altares de adoração, que de nossas bocas saiam hinos, orações, louvores e não murmúrios.
Que em nossas mãos esteja a Tua palavra e em nossos corações habite a Tua presença. Dá-nos sabedoria para instruir, autoridade para corrigir e ternura para guiar. Espírito Santo, sopra sobre cada família que hoje se humilha diante de Ti. Entra nos lares onde há opressão, depressão ou medo. Dissolve toda a atmosfera carregada, limpa os sonhos, traz descanso, traz paz. Que os anjos cerquem as camas das crianças. Que o inimigo não as toque nem em pensamento. Que suas mentes sejam livres de pesadelos, de terrores noturnos, de paralisia, de ansiedade. E agora, Pai, declaramos com autoridade que Cristo reina sobre nossas famílias, que sua luz governa cada canto da nossa casa, que o inimigo não tem parte, nem sorte, nem domínio. Declaramo-nos propriedade exclusiva do reino dos céus. Em nome de Jesus, proclamamos liberdade, proclamamos restauração, proclamamos santidade, proclamamos vitória. Levantamos nossas mãos e dizemos: Senhor, minha casa te pertence, minha família te pertence, meu coração te pertence, minha geração te pertence. Todo pacto com a escuridão está quebrado, e agora só há um pacto eterno, o pacto da cruz. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Obrigado por tua fidelidade que nunca falha. Obrigado porque hoje se marca um antes e um depois. Obrigado porque onde antes havia sombras, agora há luz. E tudo o declaramos e o selamos em nome de Jesus, nome sobre todo nome. Amém e amém.